Todos nós nos julgamos justos, bons e éticos, mas será que permaneceríamos assim se nos fosse concedido um poder extraordinário? Na Grécia Antiga, onde deuses e heróis não eram estranhos ao cotidiano, vivia Giges, um pastor humilde, sujeito às vontades e caprichos dos poderosos. O destino, porém, tinha planos peculiares para este homem comum, conduzindo-o a uma descoberta que iria mudar não só sua vida, mas também serviria de base para um dos maiores debates filosóficos sobre a moralidade e ética. Agora prepare-se para adentrar um mundo onde o poder da invisibilidade coloca à prova a verdadeira natureza da justiça e do caráter humano. Giges guiava seu rebanho como sempre fazia, quando uma grande tempestade, acompanhada de um terremoto, abriu uma fenda misteriosa na terra, revelando uma passagem secreta que chamou sua atenção. Movido pela curiosidade, Giges desceu pela fenda. Lá, em meio às sombras e ao eco de seus próprios passos, ele encontrou algo extraordinário: o sepulcro de um gigante, com nada menos que um anel mágico em seu dedo. Esta não era uma joia comum, era um artefato de outro mundo, forjado com uma habilidade e arte de fora deste mundo. Giges, hesitante, porém impulsionado por uma força maior que a razão, retirou o anel do dedo colossal e o colocou em seu próprio dedo. Ao ajustá-lo, descobriu seu poder formidável, a capacidade de tornar-se invisível à vontade. O poder do anel abriu um mundo de possibilidades para Giges. Inicialmente confuso e assombrado pela sua nova habilidade, ele logo começou a explorar seu potencial. O anel não apenas o tornava invisível aos olhos dos outros, ele lhe oferecia uma liberdade que nunca havia imaginado, uma liberdade que testaria os limites de sua moralidade e caráter. A descoberta do anel provocou uma transformação radical na vida de Giges. A princípio, ele usava o poder de invisibilidade para pequenas vantagens e truques inofensivos. No entanto, o poder absoluto do anel começou a seduzi-lo, despertando desejos e ambições que ele jamais havia reconhecido em si mesmo. Giges começou a perceber que, sob o manto da invisibilidade, ele podia agir sem consequências, sem julgamentos, livre das amarras morais que regem a conduta humana. Com o passar do tempo, os atos de Giges tornaram-se mais audaciosos e sombrios. Ele usou o poder do anel para infiltrar-se no palácio, espiando segredos de Estado e tramando intrigas. Em um ato de audácia sem precedentes, Giges seduziu a rainha, conspirou contra o rei e finalmente usurpou o trono. O pastor humilde tornou-se um monarca poderoso. Mas a que custo? A invisibilidade havia lhe dado tudo o que um homem poderia desejar, mas ao mesmo tempo havia roubado algo essencial de seu ser. Giges, com o anel, havia experimentado o sabor do poder absoluto, e este poder revelou sua verdadeira natureza. Não era mais um homem comum, regido por leis e moralidade. Ele havia se tornado um ser acima de qualquer julgamento humano, um ser que poderia agir sem temer as consequências de suas ações. Tendo ascendido ao trono pela manipulação e traição, ele governou com a mesma astúcia e dissimulação que utilizou para chegar ao poder. No entanto, o peso de suas ações começou a recair sobre ele. Como rei, Giges enfrentou desafios inesperados. Seu reinado foi marcado por desconfiança e medo, tanto de sua parte quanto de seus súditos. Ele sabia que outros poderiam aspirar ao trono da mesma maneira ardilosa que ele próprio havia usado. A ironia de seu destino era clara. O poder absoluto o havia concedido o reino, mas lhe roubado a paz. Ele vivia atormentado pela paranoia e pelo isolamento, incapaz de confiar em alguém, pois sabia o que uma pessoa poderia fazer quando livre das restrições morais e das consequências. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Com esta alegoria,
O filósofo Platão nos convida a uma reflexão sobre o que realmente nos guia, nossas convicções internas ou medo das consequências externas. Se liberados das restrições sociais e morais, como agiríamos? Giges com o anel representa essa liberdade total, mas também ilustra a tendência humana a sucumbir à corrupção quando não há riscos visíveis ou julgamentos imediatos. Platão, através dessa alegoria, argumenta que a justiça e a moralidade não deveriam depender de perspectiva de ser pego ou punido, mas de uma compreensão interna e profunda do que é correto. O que faríamos se pudéssemos agir sem sermos vistos ou julgados? A resposta a essa pergunta continua a desafiar a consciência e a moralidade humana, convidando cada um de nós a uma introspecção sobre nossos próprios valores e princípios e se eles são capazes de resistir à tentação do poder.